Enfim, Vê? Londrina! Enfim, Londrina. E aí, Gente, como é que foi esse tempo em Bandeirantes? olha, eu fui muito cuidada. Eu trabalhei muito porque a gente estava esperando uma turma de 25 pessoas, deram 49. Então a Uau, demanda dobrou. de trabalho dobrou. Foi uma assim, foi uma loucura positiva. Mas, nossa, o voltar para casa foi tão bom. Ainda mais porque eu estava longe do meu esposo e tudo mais. Então, assim, foi tão bom esse reencontro de novo. Legal, já matou a saudade. Bom, aqui para quem é a primeira vez que está com a gente, o Sextou com Propósito tem o propósito de trazer os ensinamentos bíblicos, ajudar nas interpretações para aplicarmos, né, no dia a dia, na família, nos negócios. Então, é sobre isso que vamos falar. E como de praxe, a minha amiga aqui, Tainara Bittencourt, escolheu uma passagem maravilhosa que vem de Hebreus 11:1. E eu vou trazer um pouquinho de história dessa vez, tá? Eu dei uma pesquisada aqui, Tainara, de da onde, quem é o autor da carta dos Hebreus, né? Que fica ali no Novo Testamento. Eu não encontrei. Na verdade, tem algumas variações. Então, oficialmente, o autor ele é desconhecido, mas tradicionalmente alguns atribuem a Paulo, porém o estilo da escrita está um pouquinho diferente. Outros sugerem Bernabé, Apolo, até mesmo Priscila. Mas, como eu disse, nada é confirmado. O contexto dessa carta, ela foi escrita aos cristãos judeus, né, os hebreus, que estavam enfrentando perseguição e sentiam-se tentados a voltar ao judaísmo. O objetivo aqui era mostrar que Cristo é superior a Moisés. E esse capítulo em específico, ele é um exemplo de fé, né? Então eu vou ler aqui o versículo 1, que é o que a Tainara nos selecionou, né? E vou me estender para o versículo 2 também, que eu achei que uma coisa completa a outra. Então vamos lá. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. E nessa carta, seguindo em frente, vai ter muito desses exemplos de fé. Lá de Noé, lá de Abraão, lá de Jacó, lá de José, né? Todos personagens aí do Antigo Testamento, inclusive de Moisés, né? Quando ele faz aquela peregrinação e atravessa o deserto e atravessa também o rio, né, onde ele se abre, né, o Mar Vermelho, na verdade, não é o rio, ele se abre para a passagem lá dos seguidores de Moisés e depois, logo depois, se fecha, né, matando os egípcios. Bom, vamos lá. Tainara, por que você escolheu o 11.1 aí para nós? Porque eu queria comentar sobre o 11 inteiro também, né? Opa, Porque vai o lá, vai 11 lá. inteiro é a galeria dos heróis da fé. Então, muitas falam assim: ah, a galeria dos heróis, o que que é a galeria dos heróis? E para a gente entender um pouquinho que todo mundo ali foi humano como a gente. Mas, puxando aqui para o princípio, para o primeiro, fala que a fé é a certeza do que haveremos de receber. Ou seja, quando a gente faz assim, trazendo para família, trabalho e tudo mais, a fé nesses momentos é acreditar naquelas coisas que nós queremos, mas nós ainda não conseguimos ver. Então a fé ela tem muito esse contexto. Você não acredita porque você vê, você acredita porque você tem fé. E levando ali para os heróis da fé, eles acreditaram sem ver. Tanto que tem uma parte que fala, cadê? Todos esses. No 11:13 fala que todos esses da Galeria da Fé, eles morreram sem ter recebido. Mas eles acreditaram em tudo aquilo que foi falado para eles. Então, trazendo para partes práticas, é isso. É a gente entender que o que a gente quer, o que a gente deseja, o que a gente busca, a gente tem que ter mais fé e acreditar que aquilo vai ser realizado na nossa vida. E isso vai ser realizado se estiver de acordo com a vontade de Deus. Tem isso também. Exato. E aí, como reflexão, né, muitas vezes nós queremos ter essa total segurança antes de agir. Mas ter fé também ajuda muito, porque essa fé verdadeira é dar esse passo,
mesmo antes de ver o show inteiro. Até tem uma música, né, que fala muito sobre isso, né, que você vai tendo fé e Deus vai construindo, né, o Uhum. chão para você pisar. Eu vou até destacar também, Tainara, o 11.6 eu gostei muito. Ó, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, né? Então eu também achei bem pertinente aí, tá dentro do, né, no caso aqui 11.6. Sim, eu risquei aqui também. E na minha versão, eu leio numa King James. A minha versão, ela fala assim, que ele, sem fé é impossível agradar a Deus, tal. No finalzinho ele fala assim, e ele é real e recompensa todos quantos se consagram a ele. Que o consagrar é diferente do acreditar apenas. O consagrar é você ter uma vida onde você se coloca diariamente na presença dele. Você busca ele com intensidade. Não aquela é, religiosidade extrema, mas você busca como um relacionamento. Você busca a presença de Deus mais e mais na sua vida. Então, isso é o se consagrar. Então, aqui é uma promessa. O autor, ele diz que se você se consagra a Deus, as recompensas elas vêm, mas você precisa ter fé que isso acontece. E uma das coisas que você falou que faz bastante sentido é isso, que a gente é aquele negócio do coloca o pé que Deus coloca o chão. Deus, ele nunca vai revelar o plano inteiro, porque se ele revelar o plano inteiro, ele sabe que a gente vai desistir. Puxando, eu não sei se vocês conhecem a história de José do Egito, mas José, ele era o filho mais novo, o filho mais amado pelo pai dele, e ele tinha mais irmãos. Os irmãos não gostavam dele por ele ser o mais querido do pai. E ele começou a ter sonhos. Ele sonhou que ele era o sol e aí a lua ou o sol, agora eu não me lembro direito, gente, perdão. Mas que tinham as estrelas, que no caso seriam os irmãos, que se curvavam para ele. E ele contou esses sonhos para os irmãos. Tá aí um ensinamento que a gente não pode ficar contando os nossos sonhos para qualquer um também. É E os irmãos, verdade. por conta disso, venderam ele como escravo, né? Jogaram ele numa cisterna, venderam ele como escravo e chegaram com a manta dele, né? Com a túnica dele para o pai, falando que ele tinha morrido. Só que ele foi vendido e levado e passou muito tempo. Ele foi vendido como escravo, ele trabalhou como escravo, depois ele foi preso. Ele passou muito tempo e depois sim ele se tornou governador. Mas isso Deus mostrou para ele o final, que é aquele sonho onde as estrelas se curvavam para ele. Só que isso só foi acontecer lá na frente. Ele já estava na casa dos 30 anos. Então, olha só, Deus não falou para ele que ele ia ser vendido, que ele ia ser preso, que tudo, todas as coisas ruins iriam acontecer. Mas isso tudo forjou para que ele fosse governador do Egito e o melhor governador, porque ele conseguiu passar pelos anos de seca, que foram 7 anos, onde todas as nações elas dependiam do Egito para sobreviver também. Então, é a mesma coisa. Ele teve fé, ele acreditou nisso e ele foi fazendo a parte dele. Trabalhando, sendo o melhor naquilo, onde ele era colocado, ele governava. Então, isso fica como exemplo para a gente. Que a gente tem essa fé, acredita naqueles sonhos que Deus colocou no nosso coração. Se Deus já te revelou alguma coisa, acredita nisso, não fica falando para todo mundo que dá errado no final, porque as pessoas, às vezes por proteção, elas vão acabar falando alguma coisa negativa pra gente, mas acredite e vai fazendo, porque não se sabe o exato momento. Davi foi 13 anos até assumir o trono, né? Do momento que foi liberada a palavra, depois José foi 17 anos, alguma coisa assim. Então pensa, tudo demorou. Noé demorou 120 anos, 120 ou 100 ou 120 anos para construir a arca, para ter 40 dias de chuva. Então, assim, e numa época que não tinha chuva. Isso eu estou falando daqui das galerias da fé mesmo. Então, todas essas pessoas, elas viveram receberam a informação de que teria algo bom, de que teria uma promessa lá na frente que seria algo bom, só que elas não tiveram a revelação do caminho. Por isso elas tiveram que ter fé. Porque se Deus contar para todo mundo o que vai acontecer nesse meio do caminho, a gente desiste. É isso aí, a gente não aguenta, né, o tranco, né? Bom, eu Não. citei uma música e ela, na íntegra, chama-se assim, ó, Deus coloca o chão.
Eu gosto particularmente da versão aqui do Felipe Araújo e David Leonardo. Outra coisa que eu queria trazer, que a Tainara citou muito aí a história de José, vocês vão encontrar lá em Gênesis, a partir de 36, 37, começa a contar toda essa história, né, onde ele interpreta os sonhos, né, de dois prisioneiros, depois do faraó e por aí vai, né? Então, super recomendo essa leitura também. Até, Tainara, eu estou participando aqui de um desafio que foi proposto na igreja, de leituras de trechos, né, diários por 90 dias. E aí voltamos lá na Gênesis e estava até relativamente fresca essa história. E você Aham. contou com muita propriedade, você é boa de história. Eu fico me esquecendo, eu tenho que ficar relembrando. Eu vou me É que assim, perdendo um pouco. a maior parte das pessoas que querem ler a Bíblia inteira, vamos dizer assim, começa sempre por Gênesis. Aí eu já li Gênesis, acho que umas 8 vezes, assim, tipo, Começou, Gênesis, parou, para em voltou. Deuteronômio, depois começa em Gênesis, para em Levítico, começa em Gênesis, sabe assim? Então as histórias de Gênesis são muito boas. Mas outra coisa também puxando para José é que na vida dele foi do dia para noite que aconteceu a mudança. Ele acordou como prisioneiro, ele foi dormir como governador. Tudo porque ele teve sabedoria. Aí agora eu vou deixar vocês irem lá e pesquisarem essa parte em Gênesis, que é muito boa, de você entender a estratégia, o pensamento rápido que aquele moço teve e toda a construção daquele pensamento foi com base em tudo que ele já passou. Então, assim, você olha assim, é igual ver uma história, aquele plot twist, e fala, nossa, faz sentido, é assim que É, funciona. Então, a inteligência dele, o caráter dele foi forjado pelos anos de dificuldade. Então, é aquilo que a gente sempre fala, né? Que há momentos na nossa vida que são realmente momentos ruins, são momentos que a gente não está confortável, mas o que esses momentos têm tratado na gente? Tem tratado a nossa fé, tem tratado o nosso caráter, tem tratado a nossa percepção de mundo. Tudo isso a gente tem que ter com base em fé, embasado que há uma resposta no final, há uma permissão de Deus para coisas boas na nossa vida. Então, é isso. até falando de José, tem uma parte da passagem também que, né, reforçando o que a Tainara disse, ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. E depois, quando ele reencontra os irmãos, né, olha que maturidade, né? Não teve nenhum tipo de rancor. Então, isso realmente é um ensinamento para nós aí nos dias de hoje. E É nos dias legal. de hoje também, nós, né, os adolescentes, principalmente essa outra geração abaixo da minha, estão muito imediatistas, né? Querem resultados muito rápidos. E a Tainara citou o longo tempo de espera, de muito trabalho, de muita fé, né? Até que o resultado propriamente dito acontecesse, né? Então fica Uhum. aí também essa lição. Eu vou para o finalzinho do Hebreus aqui, Tainara, que eu também gostei. Eu destaquei aqui o 11:39 e o 11:40. Então, voltando lá para o Hebreus, né? Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. Ele vai citando ao longo do capítulo, né? Vários relatos de fé, né? Um deles é de José. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados, né? Então, de novo, esse reforço aí da importância da fé. E aí, seja nos negócios, na família, nas vendas, muitas vezes a coisa não acontece de forma imediata, mas temos que fazer a nossa parte, temos que nos preparar, temos que saber esperar o tempo certo, né? E a coisa vai acontecer. Tem que ter fé. E uma coisa muito interessante da gente conversar também, que pode parecer até dura, mas às vezes aquilo que a gente está construindo aqui não é para a gente desfrutar, é para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, às vezes a gente quer viver aquilo, mas olhando para essa história dessas pessoas, elas não viveram a totalidade daquilo, elas não receberam o final, elas receberam a provisão de Deus em todo o caminho, o cuidado de Deus em todo momento, só que elas não viveram a promessa em si. Moisés chegou em cima do monte, Deus falou: olha, tá lá a terra prometida, mas você não vai entrar. Então, para muita gente, aconteceu isso. E vamos pensar, né, que às vezes isso pode ser para a gente também. Deus ele vai prover, vai prosperar a gente aqui na terra, mas a promessa mesmo,
ela não vai ser cumprida. Por exemplo, Abraão, ele é tido como pai da fé. Ele não viveu a promessa de ser pai de multidões. Mas hoje nós que acreditamos em Cristo, tudo mais, somos considerados filhos de Abraão também por essa linhagem, por crença, e nós fazemos parte. Então imagina assim, quando todos foram arrebatados, né? E aí vai chegar Deus falando, olha aqui, ó, seus filhos, você... Então pensa que a promessa de Abraão, para ele, nem se cumpriu ainda. E ele já morreu há muitos anos atrás. Vai se cumprir lá no final. Então, coisas assim muito interessantes da gente pensar. Que às vezes a gente está construindo para a nossa próxima geração, para os próximos, o que está acontecendo. Claro, Abraão, ele foi muito rico, ele foi muito próspero, ele teve uma família, ele teve tudo aqui muito bom. Só que a promessa mesmo que Deus lançou sobre a vida dele, ele não viveu. Então, é uma das coisas que a gente tem que sempre analisar e pensar nisso. E por quê? Parece maldade de Deus que essas pessoas não viveram aquilo que Deus prometeu, mas é através do testemunho delas que hoje a gente pode reforçar mais ainda a nossa fé. A Bíblia fala, não lembro exatamente agora, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando a gente está lendo a palavra, a gente está ouvindo também. Então, olhar para a história dessas pessoas faz com que a nossa fé aumente. Fala, gente, essas pessoas que eram tidas como amigos íntimos de Deus, vamos dizer assim, tinha um WhatsApp de Deus, Deus descia na terra para falar com eles, elas não receberam, e a gente, entendeu? Que acaba sendo aí, muitas vezes erra, muitas vezes faz muita coisa errada, sai da linha direto e reto. Então, assim, a gente tem essa paciência também e a fé, porque a fé, ela é esperar, só que ela não é ficar parado. Então, eles tiveram fé, eles acreditaram, eles esperaram em Deus, mas não ficaram parados, eles agiram. E é uma das coisas que a gente tem que levar em consideração também, que nós temos que ter fé, agir, e quando for, vai acontecer. Às vezes não na nossa vez, mas na vez dos nossos filhos. E pensa, eu fico pensando, agora eu tenho um pouco mais de consciência, mas assim, o que eu quero deixar para os filhos, para os netos? O que vai ser, né? Como que vai ser? Quais são as promessas que Deus tem para a terceira geração depois de mim? Então é interessante a gente pensar nisso assim também. Legal. Nós somos instrumentos de Deus, né? E eu vou dar um bom dia aqui. Tem algumas pessoas conosco aqui. O Pedro Lucas, meu professor de tênis, o Soberano Pudim, não sei se é o Paulo ou a esposa. Temos a Amanda, de finanças para empresários, principalmente mulheres, né? Se eu não me engano, ela é exclusiva para mulheres, né? Jane, sua parceira, Tom. Real Engenharia, Franciele, Jacometo Adriano, André, Meire. Meire sempre nos acompanhando também, hein? Bom dia a todos. Will Contador. Ó, esse Will, gente, ele é lá de Cuiabá, tá vendo? Ó, estamos Ó, atingindo aí vários não lugares longe. do país. Legal, gente. Queria também trazer essa reflexão que a Tainara falou de Abraão, e Abraão ele teve sua fé testada, onde ele, né, Sara, sua esposa, ela considerada estéril, ela acabou tendo um filho, como Deus prometeu, mas já com muita idade, e, e Abraão teve sua fé testada, onde Deus pediu para ele sacrificar o seu filho. E ele estava para fazê-lo, mas no momento certo lá disse não, não precisa, né? Era meio que uma provação da fé. Então, também é algo muito forte, né? Você sacrificaria seu filho pela fé? Né? Fica essa questão aí, né? É a Então, questão de, só usando isso, às vezes Deus não vai pedir o nosso filho, porque Ele quer ver onde está o nosso coração. Então, às vezes, Ele vai pedir aquilo que a gente mais ama, aquilo que a gente mais tem amor, para ver se o que a gente tem amor é maior do que o amor que a gente sente por Ele. Ele não quer que a gente, Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, ele quer ver onde é que está o teu coração. Teu coração está naquilo que ele te deu, que nem foi você que foi lá, né? Ele te deu, ele permitiu na tua vida, ou tá nele. Porque se o nosso amor tá naquilo que ele deu, aquilo que ele deu pode acabar. Só que se tá nele, ele pode dar várias outras coisas. Ele pode dar a nossa vida eterna, que é o maior bem que já foi dado através de Jesus Cristo. Por graça. A gente nem merece. é isso aí.
Bom, fazendo então uma analogia com o empreendedorismo, né? A fé é continuar mesmo nos dias fracos, naqueles dias mais difíceis, né? Todo mundo fala que empreendedorismo é isso aqui, né? Um sobe e desce. Mas mesmo naqueles dias mais turbulentos, pode-se assim dizer, você continuar confiando no processo, né? Que esse é o caminho, que mas, de novo, não ficar parado, né? Agir como a Tainara já trouxe. Na família, fé também é continuar com diálogo, ser presente junto aos seus familiares, mesmo que essas mudanças que vocês buscam internas, elas não ocorram de uma forma imediata. Né? Porque tem muito isso, né? Quando a gente convive com pessoas, mesmo dentro de casa, tem sempre uma coisinha ou outra ali que incomoda muito a gente. E é no diálogo, né? São nas pequenas mudanças que vem o todo. E muitas vezes não vem de imediato. Então tem que ter fé, tem que orar, que a coisa vai acontecer. Uma amiga nossa aqui, a Silvana, fala muito também de mulheres, né, que se curam, curam tudo ao seu redor. Mas isso não vem de imediato, né? Nas vendas, a fé é continuar plantando, né? Você já deve ter ouvido muito sobre isso. Ah, vou num evento de network, mas nada acontece. Continua plantando. Ah, eu falo com vários clientes, mas nada acontece. Continua plantando, né? Tem que ter fé. Uma hora vai vir. Se você estiver É, fazendo a coisa certa, se você estiver melhorando o seu processo, se você estiver no caminho reto, vai vir. Ontem mesmo, Tainara, eu estive comentando, estava do lado ali do Ramon. E tem uma amiga, uma colega nossa em específico, que é a Nathalie, né, do Bolo de Rolo, Sabor de Mãe. E, gente, ela trabalha, é aquela mulher que arregaça as mangas, super honesta, capricha no produto. Então, se você não conhece Bolo de Rolo aí de Sabor de Mãe, super recomendo. E eu fiquei observando ela ali, sabe? Como ela é esforçada naquilo que ela faz, né? Uma mulher digna. E eu falei, Ramon, eu não sei como tá, né, o momento dela, mas essa menina aí, ela vai longe, porque, né, tá no caminho correto, né? Então, se não uhum, aconteceu ainda, vai acontecer. Mas ela já me disse nos bastidores que tá vivendo um grande momento, mas nem sempre foi assim. E sim. coisas melhores ainda há de vir. É isso, é ter a certeza daquilo que a gente não recebeu ainda, não viu, mas acreditar que elas virão. Isso é a base da fé. É a gente ter aquela convicção. A convicção é, tá dando tudo errado, mas eu tenho a convicção de que a palavra que Deus lançou sobre a minha vida, ela vai se cumprir. Deus me prometeu uma coisa, a medicina tá falando outra? Não, eu tenho um Deus. E para isso, nos próximos tempos, eu vou contar um testemunho sobre isso. Mas assim, a medicina falou um negócio, Deus falou outro. Não, eu vou preferir acreditar em Deus, porque Deus me criou. A medicina, ela tá vendo ali o que está acontecendo. Mas às vezes o que está acontecendo é só uma forma de Deus treinar o meu coração e moldar meu caráter para aquilo que Ele prometeu. Às vezes você olha para as finanças e elas não estão boas, mas Deus te prometeu algo. Então, tudo isso entende como um teste, assim como Abraão teve seu coração testado, mas se você tiver a fé, tiver a convicção em Deus, aquela promessa que Deus fez, ela vai se cumprir independente das circunstâncias. José acordou preso, ele era um condenado ali, que não sabe se quando ele ia sair. E no mesmo dia ele virou governador, ele foi dormir. O o faraó ele tirou o anel do dedo dele, colocou no dedo e acabou. Mudou toda a realidade dele com um movimento. Então, às vezes, a gente está esperando aquele evento, aqueles fogos, e o que, que vai acontecer? O anel do dedo de uma pessoa vai passar para o teu. Uma coisa simples, mas que vai mudar toda a tua vida. E as oportunidades de mudar de vida, elas acontecem assim, quando a gente está preparada, quando a gente está no ambiente certo. Ele estava no ambiente certo. Isso eu bato muito na tecla do eventos de networking, momentos onde você está encontrando com outras pessoas, conhecer novas pessoas. Por quê? Porque ele conhecia outras pessoas, ele foi levado para lá. Porque ele tratou as outras pessoas muito bem. Um momento, a pessoa lembrou dele, foi o copeiro. Não, o copeiro, o padeiro. Um dos dois. Agora eu não. Ele servia o vinho, Isso, o né? Eu não copeiro. sei exatamente, mas O acho que era copeiro. isso. É copeiro, cozinheiro, ele servia o vinho, então é uma das pessoas que estavam presas com ele lá. O copeiro lembrou dele depois de muitos anos que eles tinham ficado presos juntos. Então, às vezes, o que vai acontecer na nossa vida não é um negócio assim grandioso que a gente vai chegar, nossa, com fogos e um monte de iluminação. Às vezes vai ser uma coisa simples, só que vai mudar toda a nossa trajetória. Então, é por isso, tenham fé, persistam, ajam naquilo que for necessário. Legal. Vamos para aquela oração final, então.
Tainara, depois eu vou deixar uma ação prática aí para o final de semana de vocês, tá bom? Pai querido, é no nome do Senhor Jesus que nós estamos na tua presença. Quero te louvar e te agradecer, Senhor, por ter me guardado todos os dias na minha viagem, Deus, por ter guardado a todos também. É no nome do Senhor Jesus que eu te clamo, Pai, para que essa próxima semana que se inicia ela seja uma semana de grandes respostas nas vidas das pessoas e que elas possam ver sua mão agindo, Pai, para que a fé no coração delas cresça cada vez mais. Quero consagrar a Ti, Deus, todas as vidas que estão assistindo, tanto aqui no ao vivo quanto depois no gravado, Senhor. Que essas pessoas que ainda não entregaram o coração a Ti, Pai, que elas façam esse movimento de entregar o coração a Ti, de acreditar nas Tuas promessas, de ouvir as Tuas palavras, Deus. É no nome do Senhor Jesus que eu te louvo e te agradeço e peço, Pai, toca no coração de cada uma delas, conserva, Pai, a integridade da mente delas, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, muito bem. Bom, ação prática para o fim de semana: escreva 3 atitudes que você tem adiado por medo ou dúvida. Ore sobre elas e dê pelo menos um passo concreto em direção a cada uma. Essa é a dica aí que eu deixo para vocês. 3 atitudes que você tem adiado por medo ou dúvida. Ore sobre elas e dê pelo menos um passo concreto em direção a cada uma delas. O benefício: a fé se fortalece quando ela é exercida, e agir com propósito é o que leva ao próximo nível. São as ações que geram resultados diferentes, né? Então, se você quiser mudar de vida, mudar de estilo, tem que agir, né? Tem que ler. Só ler não adianta. Tem que pôr em prática. E Sim, por aí sim. vai. Legal, ó, a Simone entrou aqui, Yasmin, Felipe, não sei se estou falando certo aqui, mas é isso. Gente, um ótimo final de semana para vocês. Deus abençoe a todos. Semana que vem, espero que a gente volte no horário tradicional, mas se tiver alguma mudança, a gente comunica a vocês, tá? Você que está assistindo pelo YouTube, toda sexta-feira temos ao vivo no Instagram essa live do Sextou com Propósito. Você pode interagir com a gente. A Yasmin mandando um amém aqui. Amém. Deus abençoe a todos. Amém, gente. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.